Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Eu sou a Dari Pomar e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o devocional, o estudo sobre Romanos capítulo 14. Vamos lá? Pega o seu papel, a sua Bíblia, vamos juntos aprender mais do Senhor, amém? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos, Senhor, para que o teu Santo Espírito venha preparar o nosso coração para o recebimento da tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender conforme a tua verdade. Traz uma revelação fresca às nossas mentes. Em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos continuar, né? Nós estamos fazendo um devocional sobre o livro de Romanos, né? E cada dia, 3 vezes na semana, nós postamos um estudo de um capítulo. E nós já estamos, então, no capítulo 14 de Romanos. Vamos lá? Bom, em Romanos 14, Paulo trata sobre a liberdade cristã. Este é um capítulo que fala sobre as diretrizes relacionadas a coisas que não são exigidas e nem proibidas nas Escrituras. Esse capítulo ele trata sobre o relacionamento de irmãos que pensam de forma diferente, né? Mas nós precisamos compreender que essas diferenças, elas não são diferenças fundamentais, elas não são diferenças doutrinárias relativas aos pilares da fé cristã, né? Elas são diferenças que representam formas de pensar diferentes sobre assuntos que são secundários, né? Que não são importantes, que não é nem pecado nem virtude, né? E aí Paulo, através do estudo desse capítulo, ele nos traz algumas orientações, como a liberdade cristã, o que comer, o que não comer, quais alimentos comer, os alimentos puros, né? Guardar ou não o sábado, são esses questionamentos que Paulo ele traz ao esclarecimento para nós a partir do estudo desse capítulo. Veja bem, eu queria frisar já desde o início que não se trata então de tolerar ou não tolerar pecados, né? Paulo está dizendo aqui não se diz respeito a pecados, diz respeito a coisas que são consideradas amorais, né? Que não são nem pecado e nem virtude, né? E daí vem a diretriz em todo esse capítulo então para a pergunta, né? Como conviver na fé com um irmão que não pensa como nós? Esse é um questionamento que nós vira e mexe, né? Na nossa caminhada cristã, nós nos confrontamos, né? Porque as pessoas não são iguais e não pensam da mesma forma. E tudo bem, se não for o que for essencial na doutrina cristã, tudo bem. Então Paulo ele começa aqui dividindo a igreja em 2 grupos. Primeiro, ele considera um grupo de crentes fortes, que são aqueles que compreenderam bem a liberdade cristã e não ficaram presos a nenhum hábitos e costumes. Um segundo grupo que Paulo fala aqui é sobre os crentes fracos, que são aqueles que ainda estão presos a alguns hábitos e costumes, né? Que ainda eles não compreenderam bem a sua liberdade e acabam se escandalizando quando um outro irmão pratica tal ato que para ele não deve ser praticado, né? Então, em razão dessas 2 formas de pensar, Paulo descreve para nós que existem 2 pecados aí, né? O primeiro pecado é o pecado daquele irmão forte que acaba desprezando a forma de pensar, a limitação do crente fraco, né? E o segundo pecado é justamente do crente fraco em relação ao crente forte, que julga a liberdade, né? O que julga a liberdade dele em relação a alguns alimentos ou algumas condutas, a guardar ou não o sábado, né? Nós vemos então que um peca porque julga e o outro peca porque despreza. E aí, no estudo desse capítulo,
Paulo nos traz a solução, né? O que fazer, como agir, né? Então eu gostaria de ler com vocês o versículo 15 deste capítulo, que diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Amém? Ele não fala que é errado esse irmão que tem esse pensamento de liberdade em relação a tal alimento comer, mas ele não deve, em razão da sua liberdade, né, destruir o irmão que pensa diferente. Então, esse foi um conselho de Paulo aos crentes fortes, né? Se você, mesmo tendo a compreensão da nossa liberdade em algo que é amoral, que não é pecado nem é virtude, né? Mas eu sei que o meu irmão que está comigo, ele considera isso como imoral, como um pecado, como algo que não deve fazer. Então, sabendo que ele irá se entristecer ou se escandalizar com a minha conduta, então eu não devo fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós, né? Nós precisamos, então, nesse caso, nos abster de fazer, né? Nós precisamos praticar a autolimitação para não ser pedra de tropeço na vida desse irmão. Amém? Eu gostaria de ler com vocês agora o versículo 3 desse mesmo capítulo, que diz assim: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Amém. Glória a Deus, né? Então, o que Paulo está falando? Que aquele que acha que não é pecado, que acha que já superou isso, que entende bem a sua liberdade, né? Tudo bem dele não comer, né? Dele comer. Mas ele não pode desprezar aquele que acha que é pecado e não come. Mas aquele que também acha que é pecado e não come, não pode julgar o irmão que come, né? Então aqui Paulo, ele nos chama a sairmos da imaturidade cristã, né? De ficarmos discutindo questões secundárias, questões que não são importantes e só trazem divisão para o corpo de Cristo, né? Nós temos que nos unir e não dividir, né? Nós devemos praticar o amor, o respeito, né? Dentro da igreja, como comunhão com os nossos irmãos, né? E respeitar os pensamentos que são diferentes sobre coisas que não são essenciais, ou seja, não são os pilares da nossa fé cristã, né? Então, tudo bem pensar diferente. O importante é não desprezar, não julgar e sim respeitar e amar. Amém? Bom, nesse contexto histórico, vinham muitos irmãos que acabaram, muitos novos convertidos, né? Que ou vinham da origem do judaísmo, né? Que acabavam observando as regras ali de Levítico, né? Dos alimentos que são impuros, guardar o sábado, ou tinham irmãos que vinham do paganismo, né? Que aí existia a questão de comidas sacrificadas a ídolos, né? Ou comer, não comer tais coisas em relação aos judeus. Bom, o contexto histórico era esse, né? E aí eu queria falar um exemplo com vocês, né? Por exemplo, uma hipótese. Comer ou não comer uma comida sacrificada a ídolos? Bom, essa é uma questão bastante polêmica, né? E esse assunto, ele trata, né? A comida em si, ela é amoral, né? Não é pecado comer ou não pecado não comer. Mas ela pode tornar-se imoral a depender do contexto, do local que você está consumindo ela ou do conhecimento que você tem sobre o assunto em relação a ela. Bom, eu queria ler com os irmãos agora 1 Coríntios 8, onde Paulo trata sobre o mesmo contexto, né? E eu queria ler o capítulo que diz assim. Vou ler o capítulo inteiro, né? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência.
A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, você não se torna mais santo ou menos santo se comer ou não comer. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer de tais coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que, na verdade, aqui trata exatamente sobre isso, né? Sobre as comidas sacrificadas aos ídolos. Paulo fala que comer ou não comer não vai te tornar mais santo ou menos santo, mas nós temos que ter o discernimento de entender aonde comer, né? O local que você come, né? Quem são as pessoas que estão assistindo o que você está fazendo, porque senão você vai acabar se tornando uma pedra de tropeço para os fracos, e isso sim é errado, né? Nós temos liberdade, mas nós precisamos nos limitar por aqueles irmãos que Paulo classifica como irmãos mais fracos, né, na fé, que ainda não alcançaram talvez uma maturidade cristã, de entender que aquilo é uma questão secundária, né? E é isso que Paulo, então, ele vai nos dizer, aqui eu comecei a ler também em 1 Coríntios 12, né? Aí no 13 ele fala, pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Esse é o princípio, né? O princípio é você ter compaixão, você ter amor e você, mesmo possuindo liberdade, se autolimitar na sua liberdade para que o seu irmão não venha cair em pecado, né? Não venha a julgar, né? Porque só o fato de julgar já é um pecado, né? Então aqui é um exemplo de algo amoral que se torna imoral pelo local que você exerce, então, sua liberdade cristã, né? Comer nesse local se torna tropeço, escândalo para outra pessoa, né? Então, eu e você tendo consciência disso, e todos os que estão ali têm a consciência de que aquele local, aquele alimento é sacrificado ao ídolo. Então, ainda que nós comamos esse alimento dando graças a Deus, nós não devemos fazer, né? Ali não se deve comer. É isso que Paulo fala pra gente aqui nesse capítulo 8 de 1 Coríntios. Já o versículo 25 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz assim, vamos lá. Versículo 25. Comam de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor
é a terra e tudo o que nela existe. Amém? Bom, aqui ele diz para nós não ficarmos, né, perguntando de onde vem, quem é o dono da empresa, foi consagrado, não foi sacrificado, não foi, né? Justamente por conta da nossa consciência. Nós precisamos entender que nesse contexto histórico, quando foi escrito tudo isso, nessa época existiam os templos lá onde se sacrificavam, né, aos ídolos, e desciam então essas carnes sacrificadas dos templos pagãos aos mercados para serem vendidos. Então Paulo aqui orienta, não fique fazendo pergunta, né? Da onde provém, desceu do templo, não desceu. Se você não sabe, não tem consciência disso, você pode comer. Agora, se você sabe que era uma comida sacrificada, que outra pessoa sabe, vai ver você comendo, então você não deve comer, né? Ou seja, a questão aqui mais uma vez, se deve ou não deve comer, irá depender do local em que nós estamos, com quem nós estamos e do conhecimento que nós temos, né? Se você não sabe que foi, não conhece, não perguntou, amém, come dando graças a Deus. Agora, se você tem a consciência da onde provém, você não deve fazer, né? E no capítulo 14 de Romanos, Paulo então nos ensina a acolher e respeitar os nossos irmãos, apesar das diferenças, né? As diferenças não essenciais. Por que eu devo acolher o meu irmão que pensa diferente de mim? Porque tanto o crente forte quanto o crente fraco, né, eles foram acolhidos por Deus. E se eles são acolhidos por Deus, quem sou eu, quem é você para não acolher, né? Isso não é motivo para trazer divisão. Aqui ele fala, não entre, respeite o seu irmão, ou seja, ele não vai deixar de ser o seu irmão porque ele come ou deixa de comer, né? Um come para agradar a Deus, dando graças a Deus, o outro se abstém de comer também agradando ao Senhor, né? Então nós precisamos lembrar que a tolerância não diz respeito, presta atenção, às heresias, né, ao que é pecado, que a Bíblia diz que é errado, mas sim a assuntos secundários que Paulo aqui limita, por exemplo, sobre o alimento, o que comer, o que beber, sobre guardar ou não o sábado, né? E no capítulo 20 e 21, e no versículo 20 e 21 do capítulo 14, Paulo dá mais um conselho aos crentes considerados como fortes, né, por Paulo, chamando então mais uma vez os irmãos à autolimitação. E ele diz assim no versículo 20: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair, a pecar. Ou seja, ainda que todo alimento seja puro, se você sabe que o seu irmão vai escandalizar, ele vai cair em pecado, ele vai julgar, você não deve fazer, né? Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o respeito, que o amor e a compaixão do nosso irmão, em relação ao nosso irmão, ele deve vir antes do nosso livre exercício da liberdade que nós entendemos, né? O que não tem dúvida aqui é a fé, né? Se você não tem dúvida da fé em sua liberdade, então exerça, né? Só que se limite se você perceber que essa liberdade é pedra de tropeço para o irmão, né? Agora, se você tem alguma dúvida em seu coração sobre o que você está comendo, sobre o que você está fazendo, é pecado ou não, é certo ou não, então aí no versículo 22 e 23 ele diz assim: mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Então, se você tem dúvida se você deve ou não comer, se você deve ou não fazer, a solução está aqui, né? Se você não tem convicção, se você não tem fé, tudo que não é feito por fé é pecado. Então, se abstenha, que com certeza será pecado para você. É isso que Paulo tentou nos passar aqui, na verdade nos passa aqui, né,
no capítulo 14, primeira coisa, nós devemos amar os nossos irmãos, né? Apesar das diferenças. Hoje em dia se levanta muitos grupos, né? De, eu acho isso, eu acho aquilo. Bom, não é uma heresia, não é uma discordância fundamental. Nós precisamos aí, então, exercer aquilo que Cristo nos chama e nos ensinou a fazer, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, respeitar, né? Entender, se compadecer da situação, porque às vezes para mim é algo que não tem importância, né? Que eu já superei aquilo, mas para o meu irmão aquilo faz com que ele caia, faz com que ele julgue, então eu não posso ser e não posso permitir que eu me torne uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, porque a base de tudo isso é o amor, é a compaixão, né? Realmente a irmandade, né? É você pensar, né, se colocar no lugar do outro, né, e entender que talvez esse irmão um dia ele venha a ter o mesmo pensamento, a mesma liberdade que você, ou se ainda não tiver, amém, né? Deus aceitou a todos, né? Deus aceitou aqui, como diz Paulo, o irmão fraco, o irmão forte. Quem somos nós para não aceitá-los? Amém? Esse foi o estudo do nosso devocional do capítulo 14 de Romanos. Eu espero que você tenha compreendido, né, o que eu quis passar aqui. E comente aqui nos comentários do vídeo, traga o seu entendimento sobre o assunto, né? Com respeito, com amor, nós vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E eu peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, ative as notificações e encaminhe esse vídeo para muitas outras pessoas, que eu tenho certeza que esse é um tema de interesse de muitos outros cristãos. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.